Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. Aqui é o professor José Salerno, da Unirio, e nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre a morfologia das organelas oxidativas, mais precisamente mitocôndrias e peroxissomos. O objetivo dessa videoaula, na verdade, é a gente discutir a morfologia, a estrutura dessas organelas, com as particularidades que permitem que elas desempenhem tais funções que vocês estudarão em outra disciplina, provavelmente na disciplina de bioquímica, onde vocês vão estudar em detalhes aí os processos fisiológicos e metabólicos, oxidativos e metabólicos, que essas organelas desempenham dentro das células para a eficiente utilização de energia nas nossas células. Nessa videoaula, então, cabe a nós falar sobre a estrutura, as características estruturais dessas organelas tão importantes para a vida de uma célula de uma maneira geral. Nós vamos começar falando sobre a origem das mitocôndrias, que é bastante interessante, que é agrupada aí nessa grande teoria da endossimbiose. Endo significando dentro, porque foram englobadas ali pelas células, e simbiose é aquele tipo de relação em que ambas as partes têm benefícios com aquela troca. Então, isso resume bastante bem de que maneira as mitocôndrias passaram a compor as células eucarióticas modernas, as que a gente conhece hoje, como as células humanas, de animais e vegetais, e conta um pouquinho aí da história pra gente de que vantagens evolutivas foram aparecendo com essa união, Então a gente parte, na verdade, nessa teoria de que as mitocôndrias, elas têm como ancestrais procariotos de vida livre, então bactérias que viviam no ambiente, mas que eram bactérias aeróbicas, que utilizavam, na verdade, o oxigênio presente na atmosfera para um metabolismo eficiente, acaba oxidando ali o combustível, a fonte de energia dessas células, oxidando isso em gás carbônico, é o tipo de respiração celular que a gente conhece, enquanto que as células precursoras dos eucariotos, então dos organismos como nós, animais e os vegetais e fungos, as nossas células primitivas, primordiais, eram células que faziam metabolismo anaeróbio, então não utilizavam tão bem ali o oxigênio, O combustível não era completamente oxidado, então não era uma maneira tão vantajosa, evolutivamente falando, Em algum momento da evolução, essas bactérias, então, elas são fagocitadas, então elas são incorporadas, engolidas ali, por essas células eucarióticas primitivas e começam a se multiplicar no interior da célula, configurando aí essa relação de simbiose, em que as células ganharam, então, uma maneira de executar um metabolismo muito mais eficiente, utilizando oxigênio e ali oxidando o combustível completamente, enquanto que os procariotos primitivos, que a gente já pode chamar nesse ponto aqui de promitocôndrias ou algo do tipo, eles passam a ganhar uma célula para chamar de sua, eles ganham uma célula para chamar de sua. E aí, alguns genes que estavam então no genoma desses procariotos, dessas bactérias primitivas, começam a ser trocados com o DNA nuclear das células eucarióticas e, finalmente, então esses procariotos passam a ser as mitocôndrias, que a gente conhece, vivendo dentro das células, tá? As mitocôndrias, elas estão presentes no citoplasma de quase todas as células eucarióticas, tá? Então a gente coloca aí animais, vegetais, fungos, protozoários, algas, enfim. Existem algumas exceções de alguns poucos protozoários ali que vivem em ambientes sem oxigênio, ambientes anaeróbicos, Então as amebas, por exemplo, um bom exemplo disso, Então esses não tem, mas a maioria dos outros vai ter então as mitocôndrias fazendo parte do seu repertório ali de organelas, que é o que permite que as nossas células utilizem energia, oxigênio e as macromoléculas de onde tiramos energia, como glicose, lipídios, de uma maneira muito eficiente, tá? Vamos então para a morfologia dessas organelas, das mitocôndrias primeiro, e nesse quadro aqui do meu lado vocês estão vendo resumido tudo que a gente vai falar, A gente vai falar bastante sobre a estrutura geral das mitocôndrias e vamos falar separadamente também de cada uma dessas porções da mitocôndria que tem ali características estruturais e peculiaridades importantes para o seu funcionamento, tá? Então, primeiro, vamos entender como é que a gente visualiza uma mitocôndria, ou as mitocôndrias. Aqui vocês estão vendo uma fotomicrografia de microscopia óptica, então de um tecido que está corado
e a gente está vendo algumas células dispostas aí. A gente consegue ver o núcleo de algumas delas. Eu estou vendo 4 núcleos aqui, ou 5 núcleos, nessa minha visão, nesse meu campo. E as setinhas pretas nessa imagem estão apontando para esses pontinhos em rosa aí, que correspondem os locais onde estão as mitocôndrias, tá? As mitocôndrias, elas podem ser observadas como esses pontinhos aí no microscópio óptico, sem qualquer processamento diferente, né? Isso porque elas têm ali entre meio e 1 micrômetro. Isso é um tamanho que é possível de ser observado, né, no microscópio óptico, com a resolução do microscópio óptico. E também porque foi descoberto aí ao longo do tempo corantes que se acumulam só nas mitocôndrias. Então isso facilita e permite até que elas sejam visualizadas com apenas um corante. Essa foto que entrou aí agora, a gente está vendo um material que está com um corante chamado verde Janus. Ele se incorpora no núcleo e nas mitocôndrias. A gente está vendo esses pontinhos nas células vegetais aí nesse caso, né, que correspondem ao tamanho das mitocôndrias. Então é possível visualizá-las ao microscópio óptico, mas nesse tamanho aqui, dessa distância, né? Aqui do lado a gente já está vendo um material que foi processado para ser visualizado com microscopia de fluorescência. Então basicamente aqui foram colocadas moléculas, né, que deixam fluorescente em verde o DNA, o núcleo. Então a gente está vendo aí 2 núcleos, né, 2 células juntas, e os locais onde tem mitocôndria vão ficar fluorescentes em vermelho. Então a gente não consegue ver detalhes da estrutura da mitocôndria, mas a gente consegue ver mais ou menos como é que elas estão distribuídas no citoplasma das células. Lembrando que aqui não está marcado citoesqueleto, não está marcado membrana, né? Mas tudo isso está aí coexistindo nessa célula. E a gente vê também que as mitocôndrias estão em grande número, né? E elas ocupam boa parte da área dessas 2 células aqui. Para a gente estudar a ultraestrutura das mitocôndrias, então a morfologia interna das mitocôndrias, né, aí a gente vai precisar de um processamento, de uma microscopia eletrônica. Isso aqui a gente vai fazer, na verdade, cortes ultra finos das células, dos tecidos, e aí a gente vai conseguir observar muitas das características das mitocôndrias, como vocês estão vendo nessa imagem aí, né? A gente percebe que elas têm uma membrana por fora, delimitando ela toda, mas tem essas ranhuras aí dentro, né, que são outra membrana, uma membrana interna, tá, que tem essas dobrinhas, essas invaginações chamadas cristas, e uma matriz cheia de elétrons ali, que a gente vai falar em maior detalhe, tá? Bom, lembrando, resgatando aí a teoria da endossimbiose que a gente acabou de falar, então essa célula procariótica aeróbia primitiva que deu origem às bactérias, né, um ancestral das bactérias, foi incorporado, passa a viver então dentro das células eucarióticas, que agora ganham como principal vantagem a capacidade de fazer um metabolismo aeróbico, né, utilizando o oxigênio, e a gente acaba então com o formato aí, as características da mitocôndria moderna, né, nas nossas células, em que ela é delimitada por 2 membranas. Então vocês estão vendo aí apontado no meu esquema, essa linha cinza mais grossa corresponde à membrana plasmática, e plasmática do procarioto primitivo, né, neste caso aqui agora, a membrana externa da mitocôndria. E percebam que há um outro compartimento ali dentro, que está colorido num cinza, né, que tem outra membrana dessa, então a membrana interna da mitocôndria. Percebam também que, como a gente tem essas 2 membranas, o espaço que fica entre as 2 membranas, então esse espaço que está pintado em branco no meu esquema, é chamado de espaço intermembrana, tá? E o outro, que está pintado em cinza clarinho, aí, delimitado só pela membrana interna, é chamado de matriz mitocondrial. A gente vê o que eu acabei de dizer antes, né, que a membrana externa ela é uma membrana convencional, ela fica ali em volta delimitando a organela como um todo, mas a membrana interna faz essas projeções, essas invaginações aí, esses espaços que vocês estão vendo, que está aqui apontado como espaço da crista, né? Então ela vai aparecer sempre dobrada, formando esses septos aí que vão se projetar para o interior, em direção ao que é a matriz da mitocôndria, a matriz mitocondrial, tá? Vamos falar de cada uma dessas partes, né, a partir dessa fotomicrografia de microscopia eletrônica, começando pela membrana externa, tá? Que é uma membrana que consiste numa bicamada fosfolipídica
muito semelhante àquela que vocês viram para a membrana plasmática da célula, tá? Ela não tem muitas características diferentes daquela outra bicamada fosfolipídica, assim como também não tem muitas diferenças em relação à membrana que a gente vai encontrar no retículo endoplasmático, em outras organelas das células, tá? Ela não tem muita coisa especial, diferente, tá? No entanto, tem algumas diferenças aí que a gente vai pontuar, que são importantes. Por exemplo, o tipo, né, quais são as proteínas que estão expressas nessa membrana. Vocês viram lá na membrana plasmática que há proteínas transmembrana, atravessadas de um lado para o outro da membrana. Aqui também teremos, mas as proteínas serão diferentes. E eu vou apontar para vocês ao longo dessa videoaula que características dessas que a gente está estudando que, na verdade, corroboram a teoria da endossimbiose, né, que comprovam que as mitocôndrias são derivadas, são descendentes de organismos primitivos que viviam fora das células antes. Nesse caso aqui a gente vai destacar uma proteína chamada porina, que é a família das porinas, né, que forma um poro atravessando a membrana de um lado para o outro, que é um tipo de proteína característico da membrana, da parede de bactérias, como a gente acredita que as mitocôndrias foram um dia, né, e que são remanescentes evolutivos aí nessas organelas ainda vistos dentro das nossas células, tá? Esses poros, vou destacar aqui para vocês verem, então, a gente está vendo no esqueminha aqui de cima, né, de novo, de uma mitocôndria, com as partes que a gente acabou de conversar. E aqui na membrana externa, então, meu número 1 aí, especificamente o subitem 1.1, que representa as porinas, a gente está vendo esquematizado aqui que essa membrana externa tem, então, esses furinhos, esses poros, que são construídos a partir de proteínas transmembrana, tá? E que acaba fazendo ali com que essa membrana externa da mitocôndria seja muito semelhante à que é encontrada em bactérias gram-negativas, bactérias que a gente conhece hoje, né? Então, uma estrutura aí conservada que vai fazer um poro de um lado para o outro da membrana, né? Portanto, permitindo aí que materiais passem. Percebam, gente, que não, é um poro aberto, né? Semi-aberto, então ele não vai ter um super controle de tudo que entra e sai. Mas vai sim limitar pelo tamanho. Uma coisa que seja maior do que o tamanho desse poro, obviamente não vai passar de um lado para o outro. Mas íons e moléculas menores que cabem nesse túnel aí, nesse poro, essas sim vão entrar do citoplasma para o espaço intermembrana e vice-versa, tá? Bom, então o que tem aí nessa membrana externa quando a gente compara com a membrana plasmática da célula? A gente tem aqui uma membrana que é feita de uma bicamada fosfolipídica, então igual, né? Vamos acompanhar aqui essa tabelinha que está aqui no meu canto, que a gente vai dando check no que tem nessa membrana, tá? Então, a membrana externa é uma bicamada fosfolipídica, como eu disse para vocês, semelhante até à do retículo, a que engloba a célula. A gente tem, claro, proteínas transmembrana. Nesse caso aqui, a gente inclusive tem proteínas que são comuns entre as mitocôndrias e as bactérias que as originaram, né? A gente tem uma membrana lisa, então não tem cristas nem pregas ali. E temos proteínas permeáveis, bastante permeáveis, que é o caso das porinas aqui que a gente falou, né? Que vão permitir que coisas passem de um lado para o outro, limitando apenas pelo tamanho, né? Sem um controle muito seletivo do que entra e sai. Como essa aqui é uma bicamada fosfolipídica igual às outras, né, da membrana plasmática, se vocês se lembrarem bem lá da estrutura da membrana plasmática, vocês vão se lembrar que há naquela constituição colesterol, né, bastante até. E aqui a gente, como tem uma membrana semelhante, a gente também tem colesterol como um dos lipídios aí dessa membrana, tá? Vamos agora falar sobre o espaço intermembranas. Então, o espaço que eu disse para vocês que acaba existindo porque existe uma membrana externa e uma membrana interna, e a gente agora está falando então do espaço que está entre essas duas membranas, né? Um espaço delimitado por essas duas membranas. Como a membrana externa, ela, como a gente acabou de falar, né, ela não é muito seletiva, ela não forma uma barreira iônica, ou seja, ela não impede que íons passem do citoplasma para esse espaço intermembrana e vice-versa, a gente vai ter aqui nesse espaço intermembrana uma composição química muito semelhante àquela que tem no citoplasma, porque as coisas vão ser trocadas de um lado para o outro, né? Então esse aqui é um compartimento que é especializado, a gente já vai ver melhor, mas que a composição iônica é semelhante.
Como eu disse para vocês, o que vai limitar o tamanho do que pode passar ou não é o tamanho do poro, né? Então é o próprio tamanho da molécula, se ela passa ou não por aquele tamanho de poro ali formado pela porina. E a gente vai ver nesse aumento aqui, vou passar, que esse espaço intermembranas, então, contém sim coisas pequenas que vão atravessar facilmente a membrana externa e voltar para o citoplasma ou vice-versa, mas também contém complexos enzimáticos bastante importantes, tá? Que vão ser responsáveis aí pela função até desse espaço, que não passam, porque eles ficam retidos pelo tamanho, eles são muito grandes. Então, no meu esquema ali de cima, a gente está vendo um complexo enzimático desse, representado pelo círculo central, e o que está representado aí é o metabolismo mitocondrial, na verdade, né? Um metabolismo que produz muito ATP, mas só produz uma molécula de GTP por volta do ciclo de Krebs. Então tem o ciclo de Krebs acontecendo, produz bastante ATP, mas GTP, que é uma outra molécula energética, é produzida em menor quantidade, né? A célula usa o GTP também, gente. A gente conhece bem mais o ATP como molécula energética, mas a célula vai usar outros nucleotídeos trifosfatados desses, né, como o GTP, em vários processos de sinalização. Então tem receptores que vão sinalizar usando essas moléculas, né, para a polimerização dos microtúbulos, que vocês já viram na aula de citoesqueleto. A polimerização desses microtúbulos depende da doação energética aí de moléculas como o GTP, né, para transportar vesículas e tudo mais. Então, o que vai acontecer nesse espaço intermembrana é a reciclagem desse tipo de molécula energética, né, nesse espaço, por esses complexos enzimáticos que vocês estão vendo representados aqui, que vão ficar, na verdade, aguardando, entre aspas, os ATPs que foram recém-formados no processo do metabolismo mitocondrial, para roubar o fosfato de alguns deles e transferir para outra molécula base, o GDP, formando o GTP, reciclando, né, essas moléculas para eles serem utilizados de novo pela célula em sinalizações. Então, a gente pode dizer sobre o espaço intermembrana que é um espaço que tem uma composição iônica parecida com o citoplasma, com exceção de enormes complexos enzimáticos que ficam retidos ali naquela região, porque são maiores que o tamanho do poro, então eles ficam sempre no espaço intermembrana, e que são complexos enzimáticos responsáveis pela reciclagem de moléculas altamente energéticas de nucleotídeos trifosfatados, como GTP, que vai ser utilizado pela célula, né, vão ser utilizados pela célula para mecanismos de sinalização. Então, essa é a importância e a característica aí do nosso espaço intermembranas ou intermembranar. A gente já falou então da membrana externa, do espaço que vem ficar logo abaixo dela, delimitado pelas duas membranas. Vamos então agora falar sobre a membrana interna, né, de uma vez. A membrana interna, sim, é muito diferente e muito especial daquela membrana que está lá na célula, né, a membrana plasmática, ou a membrana do retículo endoplasmático. Aqui nós vamos ter diferenças importantes para comentar. Primeiro, ela é uma membrana bastante impermeável. Então, quando comparada às outras, muito menos coisa passa de um lado para o outro, ela segura mais. Então, ela provavelmente só é permeável ali a água e gases e os íons que ela controla. Então, é bastante seletiva, né, no que entra ou não. Vamos ver que não há colesterol nessa membrana, então os lipídios não incluem o colesterol. Isso é uma diferença estrutural, né, e química bastante importante quando a gente está comparando essas membranas. Ela tem um fosfolipídio especial, diferente, no lugar do colesterol. Então a nossa membrana da célula, a membrana do retículo ou de qualquer outra organela, a membrana externa da mitocôndria, possuem aquela bicamada fosfolipídica clássica com colesterol. Aqui na mitocôndria, a membrana interna, que é diferente, não possui colesterol e possui um fosfolipídio que as outras não têm, que é chamado de cardiolipina. A gente vai falar sobre ele já já. Além disso, a bicamada, o mosaico fluido de membrana, né, aquele modelo que explica ali a bicamada fosfolipídica com proteínas embebidas que ficam circulando, ali tem um equilíbrio, né, entre a quantidade de lipídios e a quantidade de proteínas. A gente pode dizer que a membrana interna das mitocôndrias ela é uma membrana diferenciada também, porque ela possui um altíssimo teor de proteínas. Mais ou menos 70% da composição é de proteínas em vez de lipídios. Então 70 vezes 30%, né? É uma diferença aí estrutural importante.
Vamos ver mais ou menos o porquê que isso acontece, né? A membrana interna da mitocôndria, a bicamada aqui, tem fosfolipídios diferentes, como eu disse, com cadeias de ácido graxo que são curtas e insaturadas. Então, fazem aquelas ligações duplas, né? Além de não possuir colesterol. Então, vamos dar uma olhada nos esquemas que eu coloquei aqui para vocês. Em cima, a gente está vendo, né, membranas que tem bastante colesterol. O colesterol está representado em laranja ali, só para ninguém se perder. Então está aqui, ó, esse é o símbolo utilizado pelo colesterol. E aqui a gente está vendo a bicamada com o colesterol participando. E o colesterol é uma parte estrutural da membrana que vai ter bastante a ver com a flexibilidade da membrana, né? Onde tem muito colesterol, a membrana é um pouco mais rígida, como vocês estão vendo na minha simulação em azul e amarelo aqui no canto esquerdo, né? A gente está vendo ali as cabeças dos fosfolipídios em azul e as caudas deles em amarelo. Percebam que a gente tem uma estrutura bem mais estável aqui, por conta da presença do colesterol, e onde tem menos colesterol, a gente já vê essas caudas de uma maneira mais desordenada, né? Então, o colesterol, ele vai participar bastante, vai ter bastante importância nesse processo, enquanto o fosfolipídio especial, que só tem na membrana da mitocôndria, né, na membrana interna da mitocôndria, ele vai ter propriedades diferentes, isso que vão ter a ver aí com a impermeabilização que essa membrana é capaz de fazer, tá? Fosfolipídios que constituem a membrana normalmente, eles têm essa estrutura aqui que vocês estão vendo como uma fórmula química, né? Eles têm, então, uma cabeça polar e duas caudas apolares de ácido graxo, que está aqui representado em cinza. Agora imagine a cardiolipina, que é esse fosfolipídio exclusivo das membranas internas de mitocôndria. Ele não tem só duas caudas, eles têm, na verdade, 4 caudas. Então imaginem um fosfolipídio quadrúpede, né, com 4 caudas dessas, que são caudas apolares. Então, ele, na verdade, gente, é derivado, né, de 2 fosfatidilcolinas, só para localizar todo mundo. Então, é como se ele fosse uma junção ali de 2 outros fosfolipídios, tá? O que importa para a gente aqui é que isso vai resultar em 4 cadeias de ácido graxo, representado em cinza, criando uma estrutura que fica muito maior, né, ocupando mais volume e impedindo a passagem de substâncias, de uma maneira geral, tornando essa membrana menos permeável, né? A cabeça que é polar desse fosfolipídio, por conta disso, porque ela tem que fazer quase que uma cabana ali para essas 4 caudas, né? Essa cabeça polar acaba ocupando muito mais espaço, ela ocupa o dobro do espaço, literalmente, em relação às cadeias de ácido graxo. Então ela tem que ficar muito maior que elas. Com isso a gente vai ter aí um fosfolipídio cuja estrutura, no geral, é muito maior, tornando a membrana mitocondrial interna uma barreira que é quase intransponível, que só vai entrar e sair aquilo que for necessário estar no espaço, no compartimento que vem depois, tá? A camada dupla, então, de lipídios dessa membrana é impermeável, como falamos. Para permitir, então, que alguma coisa entre ou saia da matriz mitocondrial, a gente não vai conseguir que essa coisa que a gente quer que entre ou saia atravesse essa bicamada de maneira fácil. Então a gente vai precisar de proteínas transmembrana que vão desempenhar o papel de transportadoras ou carreadoras, né? Proteínas transmembrana que vão levar moléculas de um lado para o outro, tá? E elas são muitas, né? A gente acabou de falar também que essa membrana interna ela tem como particularidade uma proporção muito maior de proteínas no mosaico fluido do que uma membrana como a plasmática, por exemplo, né? Essa membrana interna, ela também tem um alto teor de proteínas por outra razão, porque é aqui, nesse compartimento em especial, que vai ocorrer a cadeia transportadora de elétrons da fosforilação oxidativa, o processo com maior rendimento energético que a célula pode fazer, né, para ganhar mais ATP. Então, a gente vai ter nessa membrana aí disposta as proteínas que participam da cadeia transportadora de elétrons. Por isso tem tanta proteína. Esse é o objetivo aí da mitocôndria, né? Otimizar essa utilização energética. Destaque também para a enzima chamada ATP sintase, ou seja, aquela que fabrica, que sintetiza o ATP. Ela vai estar presente também nessa membrana aqui em grande quantidade. Ela está representada em roxinho no meu esquema. Então nós temos os processos metabólicos, muitos deles acontecendo aqui nessa membrana, né? A gente está vendo aqui o espaço de uma crista, especificamente,
com essas proteínas transmembrana na minha membrana interna da mitocôndria, delimitando o espaço intermembrana e separando, né, o espaço intermembrana da matriz mitocondrial. Então vamos preencher a nossa tabelinha aqui. A membrana interna, ela também é uma bicamada fosfolipídica, então ela tem essa mesma característica. Tem proteínas transmembrana? Sim, e tem muitas, né? A gente tem um teor altíssimo de proteínas transmembrana aqui nesse compartimento. Em relação às cristas ou pregas, a gente acabou de ver ali que elas fazem então essas entradas, essas invaginações, né, com a membrana interna, que é onde vão estar ali concentradas as proteínas. Então, enquanto a membrana externa que a gente falou antes não tinha nada disso, era uma membrana lisa, aqui a gente tem sim na membrana interna cristas, um arranjo rugoso, um arranjo que faz projeções para dentro em direção à matriz mitocondrial. Temos porinas permeáveis nessa membrana? Não. A gente tem uma membrana que controla muito melhor, né, a passagem de materiais de um lado para o outro. Então ela não é permeável como era a membrana externa, né, da mitocôndria. Não temos colesterol. No lugar do colesterol temos aqui outro fosfolipídio, a cardiolipina, que vai ter 4 caudas. Então apolares de ácido graxo, ocupando um espaço muito maior e ajudando ali nessa impermeabilização que a membrana interna faz entre os dois compartimentos que ela divide, tá? Então falamos da externa, do espaço intermembranas, que vinha depois, da interna, e agora só resta nos falar então da matriz mitocondrial, aquele compartimento mais interno, o miolo da mitocôndria mesmo, que fica delimitado só pela membrana interna dessa organela, tá? A matriz mitocondrial, ela é então separada, um compartimento separado, que é mais alcalino, ele é menos ácido, né, do que o resto dos compartimentos, do que o próprio citosol, por exemplo, tá? O que ele tem? O que tem guardado naquela matriz mitocondrial? A gente tem proteínas solúveis, então diversas proteínas que a mitocôndria vai utilizar para os seus processos estão lá dentro da matriz mitocondrial, elas não são de membrana, né, nesses casos aqui, elas ficam soltas na matriz mitocondrial, e o DNA da mitocôndria, né, as fitas de DNA da mitocôndria, o ácido nucleico que ela tem, né, com os ribossomos também, enfim, todo o material genético da mitocôndria vai estar incluso ali, guardado na matriz mitocondrial, tá? Vamos dar uma olhada nessa estrutura. A gente está vendo aqui representado a fita de DNA, a gente está vendo também ribossomos, que vão ser as estruturas responsáveis pela síntese proteica, então como as mitocôndrias produzem suas proteínas. Percebam que o nosso esquema, muito apropriadamente, ele coloca, na verdade, tudo isso bem juntinho, bem agrupado ali, porque o conteúdo da matriz mitocondrial, ele de fato é muito concentrado. Ele é tão concentrado que quando uma célula, né, uma membrana dessa é rompida, quando a célula morre, por exemplo, esse conteúdo é tão concentrado que ele nem se espalha, ele continua junto, né? Então é um altíssimo teor de moléculas ali nesse colóide aqui dentro, tá? Como essa porção está isolada pela membrana interna, que é bastante impermeável, a matriz aqui tem uma composição iônica muito particular. Ela vai ter quantidades de coisas aqui dentro, né, muito bem reguladas. E o que são essas coisas? Por exemplo, proteínas que são enzimas envolvidas no ciclo de Krebs, ou moléculas e enzimas que vão estar envolvidas ali na oxidação dos ácidos graxos, dos lipídios, enfim, é bem compartimentalizado, né? Fica guardado aqui na matriz tudo que será necessário para os processos metabólicos que ocorrem aqui dentro, tá? Aqui a gente está vendo representado em cinza a nossa membrana interna. Do lado de cima estaria ali o espaço da crista, né, voltado ali para o espaço intermembranas, e embaixo a gente teria já a matriz mitocondrial, aquela parte bem guardadinha. E o que vocês estão vendo aí são duas proteínas transmembrana representadas em verde, proteínas essas que vão transportar os prótons, os H+, aí, os íons H+. E vocês estão vendo nesse esquema precisamente o mecanismo pelo qual a gente vai ter o pH da matriz sendo maior do que o pH do citoplasma, então mais alcalino, né, menos ácido do que o citoplasma. Isso porque essa cadeia aqui, que vocês estão vendo de proteínas transmembrana,
ela na verdade bombeia os prótons para fora, né, da mitocôndria, ali, para o espaço intermembrana e consequentemente para o citoplasma, alcalinizando o lado de dentro da matriz, sem acidificar o citoplasma, porque o volume é muito maior, né, gente? Então, se a gente jogar esses prótons lá para fora, e isso acabar caindo no citoplasma, o volume da célula é muito maior, acaba diluindo esses prótons, mas serve para, pelo menos, alcalinizar a matriz. Então, essas proteínas transmembrana vão atuar como bombeadoras dos prótons. E o que isso faz para a gente, né? De novo, estamos vendo aqui a matriz interna, a matriz representada e a membrana mitocondrial interna em cinza. E as setas estão representando os vetores de forças que vão ser resultantes aí dessa composição química diferente, né? A força protomotriz, então, né, que vai bombear os prótons da membrana, vai sempre estar apontada para o lado da matriz, porque as proteínas estão bombeando os prótons para o lado de fora, com carga positiva, lá para o espaço intermembrana. Então, o gradiente eletroquímico de prótons, ou seja, a gente sempre vai ter mais cargas positivas dos prótons no espaço intermembrana do que na matriz, porque aquelas proteínas estão fazendo esse trabalho de ficar jogando o tempo todo o próton para lá, tá? Então, a força que vai existir nessa membrana, ela está sempre apontada para o interior, para a matriz mitocondrial, na tentativa de equilibrar essas cargas, né, de transferir um pouco de prótons aqui para dentro. Como essa concentração é maior lá no espaço intermembrana, né, essa diferença eletroquímica que vai ser gerada aqui garante que o próton sempre vai estar tentando voltar lá para dentro para se equilibrar. E como a matriz tem menos próton, né, comparativamente com o espaço intermembrana, o pH aqui vai subir na matriz, ele vai ficar mais alcalino, né, menos ácido aqui dentro. E isso vai, na verdade, esse movimento de prótons aqui vai ser importantíssimo quando vocês forem estudar a fosforilação oxidativa, né, que se dá com as proteínas que estão nessa membrana interna também, tá certo? Então, composição específica da matriz mitocondrial, né, com o material genético e com as enzimas ali do ciclo de Krebs e da beta-oxidação, né, a oxidação lipídica, tá? Vamos comentar sobre a localização e a quantidade de mitocôndrias que as células têm, porque isso é bastante variável, né? Depende muito do tipo de célula que a gente está falando e depende muito da demanda energética que aquela célula tem naquele momento. Se a organela que a gente está falando, a mitocôndria, ela está diretamente relacionada à capacidade de metabolismo energético que uma célula tem, é natural que uma célula que demande muita energia vai ter mais mitocôndrias do que uma célula que demande menos energia, né? De uma maneira geral, isso é verdade para os tecidos. A maioria das células possui não uma, mas várias mitocôndrias, né? Então, vários motores ali de energia funcionando. Tem, de novo, exceções, e, coincidentemente, a exceção aqui também são protozoários. Então, a gente tem exemplos aí dos tripanosomatídeos, né? Como o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, as leishmanias, que causam leishmaniose, toxoplasma, que causa a toxoplasmose, o plasmodium, que causa a malária. Eles são protozoários que possuem uma mitocôndria por célula. Então é diferente, mas de uma maneira geral, as células possuem várias mitocôndrias, né? E vão mudar a quantidade também de acordo com a demanda. De que maneira as mitocôndrias, então, conseguem estar em números diferentes, né? São vários. Como a gente já falou e vai falar melhor já, as mitocôndrias elas têm DNA próprio, então elas conseguem se duplicar mesmo, né? Fazer clones de si mesmo. Mas mesmo sem isso, a gente tem processos de fusão e de fissão das mitocôndrias. É uma dinâmica bastante interessante mitocondrial em que as mitocôndrias são capazes de fundir duas mitocôndrias pequenas e formar uma grande mitocôndria, ou pegar uma grande mitocôndria e fissionar, né, fazer a divisão, clivar essa grande mitocôndria em duas ou mais mitocôndrias menores. Isso é bastante interessante porque isso permite, por exemplo, que se você está precisando de um aporte energético maior numa determinada extremidade da célula, que você consegue quebrar suas mitocôndrias grandes que estão em outro canto e transportar essas pequenas mitocôndrias com bastante eficiência para o lado da célula em que você precisa utilizar, né? Então a gente tem ali tanto os mecanismos de fusão e fissão de mitocôndrias que já estão prontas
né, podendo aumentar ou diminuir o tamanho de mitocôndria, aumentar ou diminuir o tamanho de cada e a quantidade também, como você tem as mitocôndrias podendo se duplicar, como é o processo que a gente está vendo aqui embaixo representado, né, um pouquinho menor, esse processo aqui, que as mitocôndrias estão sendo clivadas, sendo divididas, né, em duas, e o material genético está ali dentro, sendo dividido igualmente entre elas duas também, tá? A gente vê esse processo na microscopia eletrônica. Aqui é uma mitocôndria sofrendo um processo de fissão, tá? E a gente vai encontrar uma variedade de formatos de mitocôndria por conta disso, que é muito interessante. Nessa imagem do meio, vocês estão vendo um epitélio de caramujo, então um tecido epitelial, né, de revestimento de uma espécie de caramujo, observado ao microscópio de alta voltagem. E isso que vocês estão vendo mais escuro aí, esticadinho, são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são muito mais eletrodensas, então elas aparecem mais escuras, né, na microscopia desse tipo, do que o resto do citoplasma. E a gente consegue ver nesse caso aqui que as mitocôndrias são bastante alongadas, né, elas são quase cobrinhas aí, e vão se acumular na parte apical das células, né, então na superfície de cima das células. A próxima imagem, olha que interessante, a gente está vendo um marcador que foi utilizado aí também para observar as mitocôndrias. Esse buraco no meio das células é onde está o núcleo da célula, e vejam que o citoplasma em volta é totalmente tomado por mitocôndrias, mas que a gente vê uma diferença de formato bastante proeminente, né, quando a gente compara as imagens das células que estão na esquerda com as células que estão na direita. A gente vê que à esquerda as mitocôndrias, elas são maiores, parece, né? Elas têm o formato de cobrinha, ali estão bem mais alongadas, enquanto que aqui no lado direito da imagem a gente tem mitocôndrias já bem menores nessas células, né? Então temos aí uma variedade de quantidade, de tamanho, sempre dependendo do tipo de célula, tá? Bom, diferente de outras organelas que existem na célula e que são transportadas como se fossem vesículas ali, né, se deslocando, utilizando os microtúbulos como trilho, as mitocôndrias, elas são um dos poucos exemplos que conseguem se deslocar pelos trilhos de microtúbulos nas duas direções. Então elas vão para a extremidade positiva ou para a extremidade negativa dos microtúbulos, né? E para isso elas vão fazer um mecanismo molecular bem interessante, que é muito parecido com aquele que a gente comentou sobre o transporte interno de vesículas dentro das células, né? Que os microtúbulos vão servir como um trilho e proteínas motoras, que vocês já viram na última aula de citoesqueleto, né? Que são da família das dineínas ou das quinesinas ou cinesinas, que transportam aí vesículas de um lado para o outro. Elas vão também transportar mitocôndrias, tá? Na maioria das células, gente, as mitocôndrias se deslocam muito, elas não ficam paradas hora nenhuma. É como se elas estivessem correndo nesses trilhos de um lado para o outro, para sempre estar conseguindo atender às necessidades de energia, de ATP, que a célula tem em diferentes pontos, tá? E nesse caso aqui, as proteínas motoras, para carregarem as mitocôndrias, elas precisam de proteínas adaptadoras, que têm esses nomes muito simpáticos aí, né? As proteínas Miro e Milton. São duas proteínas, então, que vão ser responsáveis por carregar as mitocôndrias de um lado para o outro no citoesqueleto. Se a gente observar essas imagens de fluorescência, que do lado esquerdo foi utilizado aí um marcador para a gente ficar vendo em fluorescente vermelho as mitocôndrias, e no lado direito um marcador fluorescente para a gente observar os microtúbulos do citoesqueleto, a gente vê inclusive uma coisa bastante interessante. A gente vê que realmente aonde tem esse trilho de microtúbulos, né, verde na célula, imaginem essas duas imagens sobrepostas, tá? Aqui está separado, mas é a mesma célula. Se a gente estiver vendo então os microtúbulos distribuídos nessas células, a gente vai ver que as mitocôndrias, elas ficam mais ou menos distribuídas ali por onde tem trilho de microtúbulo, né, em toda essa rede de microtúbulos sendo transportadas de um lado para o outro, tá? O formato, né, e o número de mitocôndrias, como a gente acabou de falar, ele também varia bastante numa célula, né? A gente pode ter células que têm dezenas de mitocôndrias só e células com milhares de mitocôndrias. Isso depende da demanda energética daquela célula. Essas organelas, como elas se multiplicam, independente de que estágio do ciclo celular a célula está,
elas vão ficar se multiplicando ali dentro de acordo com a demanda, né? Elas também se concentram em determinadas regiões de alta demanda energética. E elas estão o tempo todo vibrando devido àquele movimento de cargas lá nas membranas que a gente falou. Aqui a gente está vendo dois exemplos bastante interessantes. No exemplo de cima, a gente está vendo o músculo cardíaco. Essas estruturas em verde, aqui em cima, são o sarcômero, né? Então o citoesqueleto das células musculares, que vão precisar se contrair. E vejam que as mitocôndrias ficam dispostas paralelamente, né, a esses filamentos para conseguir fornecer energia para a célula muscular contrair em toda a sua extensão. Então é o que a gente está vendo aqui embaixo na microscopia eletrônica também, né? O citoesqueleto e as organelas ali, as mitocôndrias enfileiradinhas, podendo dar energia para todo esse citoesqueleto contrair, que é afinal o objetivo, né? E olhem que interessante como isso varia. Aqui em verde vocês estão vendo o flagelo de um espermatozoide, que é uma estrutura aí, uma cauda, né? E aí percebam que as mitocôndrias se organizam de acordo, elas vão se organizar em volta desse flagelo, né, de maneira com um arranjo helicoidal ali, também para estarem disponíveis em toda a cauda do espermatozoide, dando energia para o batimento, tá? Aonde a mitocôndria se encontra com o retículo endoplasmático, por exemplo, eles também fazem ali conexões entre as suas membranas, então ela fica posicionada, né, na célula. Então vamos lá. Faltou a gente falar agora sobre especificamente o genoma das mitocôndrias, porque ele cabe em um tópico separado, dividido, né? A gente falou que as mitocôndrias possuem o seu DNA próprio, e então isso é uma coisa a se pensar. A gente tem nas nossas células, além do nosso DNA, o que a gente chama de nosso geralmente, que é o DNA nuclear, a gente tem todas as mitocôndrias dentro das nossas células com seus próprios DNAs, que também são nossos, né? Então, eles têm implicações importantes aí para a saúde humana e para o funcionamento do corpo humano de uma maneira geral. A gente vai comentar sobre isso, tá? O genoma mitocondrial, ele é diferente do genoma que vocês conhecem no núcleo, porque a gente não tem aquela estrutura de cromossomos compactando esse DNA. O DNA ele vai existir, acontecer em moléculas circulares, são muito semelhantes ao material genético das bactérias realmente. Mais uma prova de que as mitocôndrias um dia foram, né, organismos ali procarióticos de vida livre. Esse DNA não tem um conjunto de proteínas que o DNA nuclear tem, que são as proteínas histonas, que ajudam, né, a estruturar o DNA, manter o DNA organizado e tudo mais, em cromossomos, tá? Então, diferenças aí importantes, né? Vocês estão vendo aí imagens desse DNA da bactéria. Ele é uma fitinha bem curta e bem simples, sem o formato de cromossomo, que é como é o da mitocôndria, tá? O genoma mitocondrial, ele tem entre 16 a 19 mil pares de bases de nucleotídeos. Só para vocês terem uma ideia de tamanho, né, em comparação com o genoma do núcleo que a gente tem, o nosso DNA nuclear, né, ele tem aproximadamente 3,3 milhões de nucleotídeos, enquanto o DNA mitocondrial tem 16 a 19 mil. Então é uma diferença, né, de tamanho marcante aí. Tanto que o genoma mitocondrial, ele já foi totalmente sequenciado. A gente sabe que o humano, por exemplo, tem especificamente, precisamente, né, 16.569 nucleotídeos, e que esse DNA ele tem informação para codificar algumas proteínas, que são os genes em verde, que vocês estão vendo representados aqui. Outros pedaços que servem para codificar o RNA transportador das mitocôndrias, então ela vem com a informação genética, né, para fazer os RNAs também. Genes de RNAs ribossômicos em amarelo, e uma pequena parte ali que é um DNA que não codifica nada, mas que serve para ela começar a replicar, a duplicar, né, o seu DNA quando ela for fazer clones de si mesma, tá? Então, dito isso sobre a estrutura, vamos entender como é que funciona a expressão de um determinado gene quando ele deve ser expresso na mitocôndria, tá? Como eu disse para vocês, existem RNAs já nas mitocôndrias, tanto RNAs ribossômicos, ribossomais, que não estão envolvidos diretamente com a tradução de proteínas, quanto os RNAs transportadores e mensageiros, como existe na nossa célula mesmo como um todo, né, do lado de fora.
O código genético das mitocôndrias, no entanto, ele é mais flexível do que a informação genética que está no núcleo, né? Porque algumas letrinhas lá dos nucleotídeos, né, do nosso genoma, se elas forem mudadas, elas mudam o significado, ou seja, elas vão impactar diretamente na proteína, né, mudando a proteína que é lida, que é construída a partir daquela informação. Aqui nas mitocôndrias, a cada códon, a cada 3 pares de base desse, o último não importa, ele pode ser trocado, pode ser qualquer um, que a informação para botar um aminoácido e construir a proteína depende só dos 2 primeiros. Então isso permite ali que o DNA da mitocôndria, para fazer proteínas, ele seja um pouquinho mais flexível, né? Permita um pouquinho mais de erros, sem mudar o significado, né? As mitocôndrias, como elas têm esses ribossomos, e os RNAs também, elas têm a fábrica de proteínas própria delas, né? É bem parecido com o que uma bactéria faria, de vida livre, e elas podem usar, até incorporar pedaços, né, genômicos de bactérias, o que é bem interessante. Quando elas produzem as proteínas, elas começam sempre com um aminoácido que é chamado de formilmetionina. Enquanto que o nosso DNA nuclear, quando ele é lido, transcrito numa molécula de RNA e depois traduzido numa molécula de proteína, num peptídeo, né, ele sempre começa com uma metionina. Só estou comentando isso como uma curiosidade, um fato, porque é mais uma prova de que essas mitocôndrias são de fato derivadas de procariotos de vida livre, aeróbicos, que se incorporaram às nossas células ao longo da evolução. Porque até o jeito de fazer proteína é mais semelhante, né, ao que as bactérias fazem do que ao que o resto das nossas células. Então vamos lá. Qual é a grande diferença e a grande prova de que a teoria da endossimbiose é de fato uma endossimbiose? Todos nós tivemos vantagens com essa junção. Porque apenas 1% das proteínas que a mitocôndria precisa para o funcionamento dela, de como ela é hoje, né, nas nossas células, apenas 1% é codificado no próprio genoma dela. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que para funcionarem como elas funcionam hoje, elas dependem do lado de fora, do que é produzido lá no DNA nuclear, né, na maquinaria da própria célula, para produzir outras proteínas que vão ser importantes para o seu funcionamento. Então, embora ela tenha o próprio genoma, hoje ela depende, né, do genoma nuclear. Não importa se por vantagens que já existiam na célula eucariótica primitiva, né, nas nossas células primitivas, ou se foram genes que estavam na mitocôndria e que foram ao longo de bilhões de anos de evolução sendo transferidos para o genoma do núcleo. Não importa, o que importa é que hoje, como essa relação se apresenta, a gente precisa das mitocôndrias nas nossas células eucarióticas, né? E as mitocôndrias precisam estar dentro de uma célula eucariótica para produzir essas proteínas que são indispensáveis para ela. E como é que ela vai fazer isso? A célula vai, do próprio genoma nuclear, que vocês estão vendo representado aí, vai produzir uma proteína com aquela maquinaria que a gente vai estudar na aula de síntese proteica, né, do retículo endoplasmático. E essas proteínas serão produzidas, vão ser transportadas até a mitocôndria. E esse transporte, ele é um transporte pós-traducional, ou seja, é um transporte que acontece depois que a proteína já foi completamente produzida, fabricada lá do lado de fora. A proteína fica pronta e é incorporada pela mitocôndria já pronta para ser usada, tá? Uma vez totalmente produzida já, então terminada, né, essa proteína vai ser conduzida ainda vai estar ligada, né, a proteínas chaperonas. Então vocês vão ver na aula de retículo endoplasmático como é que essas chaperonas funcionam. Elas vão, nesse caso aqui, evitar que a proteína da mitocôndria termine ali o processo de dobramento. A proteína já está produzida, já está semi-pronta, né? Mas ela não assumiu ainda a sua estrutura final. Então essas chaperonas impedem que essa proteína faça isso antes de chegar na mitocôndria. Isso vai permitir que então ela seja transportada direto lá para dentro da mitocôndria, onde ela vai ser utilizada.
Para importar essas proteínas que foram produzidas do lado de fora, né, no citosol da célula, para dentro da mitocôndria, vão existir dois complexos principais de proteínas transmembrana, que também têm nomes, nesse caso aqui siglas, muito simpáticos, né? O TOM e o TIM. O TOM é a translocase de membrana externa, um nome bastante sugestivo, né? Translocase, que está na membrana externa. Vai ser, então, uma proteína que vai ajudar a translocar uma proteína que está do lado de fora para o lado de dentro, né? E o TIM é a translocase de membrana interna. Vejam que eles ficam acoplados aqui, né? Eles podem atuar separadamente ou podem atuar em conjunto. O TOM, que é o que fica então na membrana externa da mitocôndria, ele vai ser responsável por importar as proteínas que foram produzidas no citosol e que precisam estar na membrana externa da mitocôndria ou no espaço intermembranar. Enquanto que, quando o TOM e o TIM trabalham juntos, eles permitem a gente importar proteínas que foram produzidas no citosol, mas que devem estar na membrana interna ou na matriz mitocondrial. É bem simples de entender porque, na verdade, eles formam um túnel também, só que esse túnel aqui é super seletivo, né? Ele reconhece a proteína que tem que entrar, não é qualquer coisa que passa, mas nesse outro esquema aqui vocês estão vendo esse processo, né? As proteínas que são de mitocôndria e produzidas lá fora, elas já têm ali um sinal que vai ser reconhecido pelo TOM primeiro. Isso vai um processo que gasta energia, né? Mas que vai transportar ali a proteína que está representada aqui em verde, né? Essa cobrinha verde. O sinal está representado em vermelho, tá, gente? E aqui em amarelo está o TOM. O TOM reconhece, então, essa proteína que foi produzida lá fora. Uma vez que ele reconhece, ele passa ela para dentro. Ela pode ser uma proteína do espaço intermembrana mesmo, né? Então ela vai ficar por ali. Mas se ela for uma proteína de matriz ou uma proteína da membrana interna da mitocôndria, ela vai diretamente, assim que o TOM reconhecer e começar a passar ela também já é reconhecida pelo TIM na membrana interna, que faz exatamente a mesma coisa e vai transportar então essa proteína lá para o interior da matriz, tá? Então é mais ou menos assim o processo que uma proteína chega, né, lá dentro da mitocôndria para funcionar, enfim, desenvolver os seus papéis. Então, o que fica no genoma mitocondrial que é relevante, que é importante da gente estudar aqui, né? Se muitas das coisas ela depende lá da proteína que foi produzida pela maquinaria da própria célula, a gente pode destacar aqui como as coisas que ficam dentro, né, vários genes que são mantidos ao longo da evolução no próprio DNA da mitocôndria, com papéis muito diversos, tá, gente? O que é interessante estudar sobre isso é que durante a fusão do ovócito com o espermatozoide, lá na fecundação, né, para formar o zigoto, normalmente o espermatozoide, quando fecunda o ovócito, ele injeta só o seu núcleo, né, só o seu material genético, para formar o zigoto. Então as mitocôndrias que vão estar no zigoto, elas são, na verdade, derivadas das mitocôndrias que já estavam no ovócito da mãe. Então, a gente pode dizer que, em linhas gerais, embora tenha controvérsias aí, porque pode acontecer o processo de maneira diferente, mas, em linhas gerais, o genoma da mitocôndria de uma pessoa é derivado só da mãe, porque as mitocôndrias que estavam na sua primeira célula, na célula primordial, eram só do ovócito, tá? Então, é uma contribuição singular materna na herança mitocondrial, né? E isso inclusive, o que é utilizado para fazer teste de maternidade, né? É o DNA mitocondrial. Então, essa é uma herança chamada de matrilinear, em que apenas as mães vão passando essas informações genéticas para frente. Em outras palavras, gente, se tiver uma mutação no DNA mitocondrial da sua mãe, você recebeu essa mutação em algum grau ali, porque as suas mitocôndrias são derivadas das mitocôndrias que já estavam no ovócito, né? Uma célula materna, tá bom? Bom, o genoma mitocondrial, como eu disse, a gente já sequenciou ele completamente, a gente já sabe todos os genes que estão lá. Ele tem 2 genes que codificam para RNA ribossômico, tem genes que codificam para o RNA transportador e alguns genes que codificam para proteínas também. O que tem de diferente nesse DNA? É claro, o tamanho, né? Ele é um DNA muito menor, ele não está organizado
na forma de cromossomos, então ele está nessas DNAs circulares, essas fitas pequenininhas. Existem várias cópias desse DNA dentro de uma mesma mitocôndria, então ele não tem uma grande cópia, ele tem várias cópias, tá, duplicadas ali dentro da mitocôndria. E como ele é um DNA muito pequeno, a célula não depende do ciclo celular para duplicar o seu DNA mitocondrial. Então, uma célula parada que não está se dividindo pode ter ali dentro, naquele momento, várias mitocôndrias se dividindo e duplicando o DNA várias vezes. E, além disso, ele não tem todos os cuidados, entre aspas, que o genoma nuclear tem, né? Que é um genoma que vai ter muito cuidado para não cometer nenhum erro, não cometer nenhuma mutação. Aqui na mitocôndria, então, o DNA mitocondrial está submetido a uma alta taxa de mutação, porque que é mais ou menos 10 vezes maior do que o genoma nuclear, se eu não me engano, e isso faz com que a gente tenha uma probabilidade de erros na duplicação do DNA mitocondrial muito maior, tá? Uma característica interessante também é que, se vocês repararem nesse esquema que a gente já usou, né, com os 16.569 nucleotídeos aí do DNA mitocondrial humano, percebam que não tem região entre um gene e outro, regiões regulatórias, né, regiões que não são codificantes e que servem para a gente controlar bem a duplicação. Então é uma duplicação muito menos controlada do que a do núcleo. Aqui quase todos os pedaços desse DNA contêm informação importante ali para ser codificada, né, para codificar alguma coisa. Quando o óvulo lá em questão que a gente estava falando, né, o ovócito, foi fertilizado pelos espermatozoides, todas as mitocôndrias que vão ser desse zigoto foram herdadas do óvulo, do ovócito, da mãe, né? Se algumas dessas mitocôndrias possuem mutações, o que acontece aqui? Durante a divisão das mitocôndrias dentro de uma mesma célula, né, a distribuição de mitocôndrias diferentes, ela é aleatória. Isso vai resultar em células filha com diferentes proporções de mitocôndrias mutantes versus mitocôndrias normais. Esse fenômeno, gente, ele é conhecido como o fenômeno da heteroplasmia, onde diferentes células, né, ou tecidos de um determinado organismo podem conter diferentes proporções de mitocôndrias mutadas e normais. Então vamos acompanhar o esquema. Tem uma célula parental aqui e tem várias mitocôndrias dentro da célula, né? Algumas mitocôndrias mutantes estão pintadas em laranja e as mitocôndrias do tipo selvagem, né, saudável, estão nesse cinza. Conforme a célula vai crescendo, as mitocôndrias vão se duplicando. Quando essa célula se divide, percebam que ela não necessariamente vai passar uma mesma quantidade de mitocôndrias mutantes ou saudáveis para as células filha. Então ela vai, na verdade, dividir de maneira aleatória. Isso faz com que, conforme o zigoto, né, que foi fruto da fertilização, vai se multiplicando para formar as células de um indivíduo, as células vão recebendo quantidades diferentes do DNA mitocondrial. Então você pode ter num indivíduo adulto, por exemplo, só mitocôndrias saudáveis, pode ter algumas poucas mitocôndrias com aquela mutação, ou muitas mitocôndrias com essa mutação. Isso é bastante interessante, porque isso vai fazer com que as células, embora tenham uma mutação, elas não necessariamente têm suficiente de mitocôndrias com aquela mutação para que apareça de fato um defeito na célula. Então você pode ter as outras mitocôndrias saudáveis desempenhando o papel normalmente, mesmo tendo aquela mutação. Isso é muito diferente do DNA nuclear, né, em que, se aparece uma mutação no DNA nuclear, você vai manifestar aquele fenótipo, aquele resultado ali da mutação. Observem que interessante essa imagem, né? A gente tem aqui uma imagem do tecido muscular de uma pessoa com uma mutação em uma enzima mitocondrial, que é uma enzima que dá cor, inclusive, a citocromo oxidase. As células aqui foram coradas e aí estão aparecendo em azul aquelas que contêm a citocromo oxidase selvagem, saudável, e marrom aquelas que contêm as mutantes. É interessante vocês perceberem que as células vizinhas do mesmo tecido, olha bem, são células vizinhas, elas são afetadas em níveis diferentes. Nós não vemos apenas duas populações aqui, uma população azul e uma população marrom. A gente vê, na verdade, várias tonalidades nesse caso aqui, indicando diferentes quantidades de mitocôndrias com cada genótipo, com cada mutação ou não, né?
Isso evidencia para a gente a complexidade que a heteroplasmia tem, né? E todas as repercussões que isso vai dar nas características fenotípicas dos indivíduos. Isso nos traz diretamente para uma coisa interessante, que é o seguinte: na herança mitocondrial, a mãe, se for afetada por alguma mutação na mitocôndria, ela vai passar essa informação para todos os seus filhos, né? Como as mitocôndrias supostamente vêm apenas da mãe, os filhos eles vão herdar só as mitocôndrias, né, com as mesmas mutações que ela possui. Isso então significa que se a mãe tem uma mutação ali de uma enzima mitocondrial, como a que a gente acabou de usar o exemplo, a citocromoxidase, os filhos também podem herdar essa mutação. Mas a heteroplasmia pode fazer com que diferentes manifestações da doença, como a gente viu no caso da imagem do tecido muscular ali atrás, né? Então, diferentes manifestações da doença, porque as células podem variar em sua proporção de mitocôndrias saudáveis e mitocôndrias mutantes, levando ali a uma gama de sintomas, enfim, diferentes condições e diferentes severidades, né, da mesma condição. As mitocôndrias do espermatozoide, como eu falei, elas são geralmente degradadas, né, logo após a fertilização, ou elas nem entram, na verdade. Embora tenha sido mostrado já em alguns trabalhos isolados que foi possível encontrar mitocôndrias paternas no tecido de adultos. Então, pode ser que a gente ainda não conheça todos os detalhes desse processo, mas em linhas gerais é mais ou menos assim. Enquanto as mitocôndrias que estão no óvulo, né, elas vão persistir, elas que vão se duplicar em maior quantidade, mesmo que o pai tenha uma mutação no genoma mitocondrial, percebam que ele não passa essa informação para os filhos. Se a condição mitocondrial está presente numa mãe, todos os filhos serão afetados, mas serão ali afetados com graus diferentes, né, porque a gente não sabe exatamente, em relação à heteroplasmia, quantas mitocôndrias mesmo da célula desse indivíduo estão com a mutação, tá? O DNA mitocondrial ele é interessante também, gente. O sequenciamento desse genoma, né, teve um boom ali, um impulso grande depois da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos esteve envolvido, né? Quando o exército americano, eles começam a ser pressionados pelas famílias dos soldados mortos que não aceitavam, na verdade, aquela coisa do túmulo de soldado desconhecido, né? Quando o corpo não conseguia ser identificado. Então, essa pressão, na verdade, acabou financiando e conduzindo muitos trabalhos científicos com a análise do DNA mitocondrial, né, de cadáveres de soldados falecidos para a identificação do cadáver, e acabou ganhando muito destaque, né, estudar o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial ele é bastante adequado para esse tipo de coisa, porque quando as células estão muito destruídas, né, o DNA mitocondrial geralmente ele está mais preservado, ele é menos suscetível a quebras, porque o tamanho dele já é bem pequenininho, né? A estrutura circular desse DNA facilita bastante também a determinação, né, da integridade da molécula, ou seja, se eu tenho um DNA pequenininho que já é em círculo, eu consigo numa amostra de um cadáver, por exemplo, ou qualquer outra amostra, já de cara saber se ele está inteiro ou está quebrado. Então isso facilita bastante a identificação. E além disso, né, ele é encontrado em mais de 1000 cópias por célula, porque todas as mitocôndrias têm o DNA e todas elas têm várias cópias dele, e a gente tem várias mitocôndrias dentro da célula. Então isso facilita muito encontrar, né, DNA numa matéria mais difícil, né, numa amostra mais difícil do que seria detectar ali no genoma nuclear. Tá? Até hoje, então, o DNA mitocondrial ele é amplamente utilizado em ciências forenses, na genética forense, né, para a identificação de cadáveres até carbonizados, por exemplo, ou cadáveres antigos, ou enfim, casos similares assim, né? Só para vocês terem uma ideia, né, uma curiosidade aqui, o DNA mitocondrial, o sequenciamento do DNA mitocondrial foi utilizado até no sequenciamento dos restos mortais da família do último czar russo, entre alguns outros casos de destaque aí que aparecem na mídia de vez em quando, né? Então tem a sua utilidade ali do ponto de vista forense, bastante bem conhecida já e bem marcado. Tá? Bom, vamos finalizar essa videoaula falando mais brevemente, né, sobre outro tipo de organela oxidativa, os peroxissomos, que está aqui essa bolinha menorzinha no meu slide, que não vão ter, claro, o mesmo protagonismo, né, que as mitocôndrias no sentido do metabolismo energético, né, na obtenção de energia das células,
mas vão sim ter outros papéis muito importantes e são organelas que estão ganhando cada vez mais destaque à medida que se estuda mais sobre elas, né? Os peroxissomos, eles são organelas presentes também em todas as células eucarióticas, né, assim como as mitocôndrias, e eles são, na verdade, vesículas ovais pequenininhas, que ficam dispersas ali no citoplasma, são delimitados por uma membrana, uma só, não tem mais uma membrana igual a mitocôndria, ele tem uma membrana só, então ele é como um lisossomo, como uma vesícula, né, qualquer dentro da célula. Eles não possuem o DNA próprio, como a mitocôndria tem, então eles são a vesícula contendo proteínas ali dentro, sem DNA próprio, né? E as enzimas que estão lá dentro do peroxissomo são chamadas de peroxinas. Elas são responsáveis por várias coisas, mas a coisa mais famosa que os peroxissomos fazem, né, é produzir peróxido de hidrogênio, também conhecido por nós como água oxigenada, né, produzido dentro dessa organela, e elas consomem bastante até, elas consomem até 10% do oxigênio que uma célula recebe, dependendo do tipo de célula. Então, é uma alta demanda, né, proporcional, se a gente pensar. Essas organelas, além de servirem para produzir aí a água oxigenada, né, elas vão degradar uma variedade de moléculas que chegam ali nas nossas células, incluindo toxinas, álcool, ácidos graxos, né, várias coisas agressivas para as nossas células são neutralizadas lá nos peroxissomos, num processo de detoxificação. E os peroxissomos, eles também sintetizam alguns fosfolipídios, eles são responsáveis por produzir alguns poucos fosfolipídios importantes, como aqueles que são encontrados na bainha de mielina, que reveste os neurônios lá no nosso cérebro, sistema nervoso, né? Bom, todas as células eucarióticas vão ter peroxissomos. Tem uma média ali de alguns poucos peroxissomos por células, mas existem algumas células que tem muitos peroxissomos. Então, se a gente pegar o exemplo aí como as células do fígado, que é o que a gente está vendo aqui, né, nessa tabela toda, né, tem proporcionalmente aí o percentual que cada organela ocupa por célula. Vejam que as mitocôndrias ocupam muito da área da célula, né, 22% em média, e que o número de peroxissomos muitas vezes é bem grande, né? Nesse caso aqui das células do fígado, a gente tem aí 400 peroxissomos em média por célula, é bastante coisa, e isso tem a ver com a função, né, dessas células. Da mesma maneira que a gente viu lá a teoria da endossimbiose para as bactérias, né, se originando da internalização de um procarioto livre que usava oxigênio, os peroxissomos devem ter passado por um processo parecido, mas as evidências são menos claras, né, do que são para a mitocôndria. Tá? Acredita-se que eles também neutralizavam o oxigênio tóxico, que era super vantajoso, né, para as nossas células, no ambiente com um alto teor de oxigênio, como é a nossa atmosfera. E com o tempo, né, enfim, as células acabaram se tornando mais eficientes na produção de energia por conta das mitocôndrias, e aí os peroxissomos acabaram se tornando menos importantes, entre muitas aspas, nesse aspecto, porque as células já tinham incorporado a mitocôndria, ou acabaram incorporando as mitocôndrias depois, e aí a função dos peroxissomos no metabolismo energético, na neutralização do oxigênio, acabou ficando obsoleta, né? E pode ser que eles também tenham sido procariotos livres, mas o DNA que eles tinham ao longo dos muitos anos de evolução já deve ter sido transferido completamente para o núcleo, e aí hoje os peroxissomos modernos não têm DNA próprio, tá? A maioria das enzimas que estão lá dentro dos peroxissomos, ela é produzida em ribossomos livres, no citosol. E ela vai entrar diretamente no peroxissomo através de transporte seletivo. Ele também é uma organela com membrana, então, delimitado por membrana, né? E isso vai fazer com que ele seja seletivo no sentido do que entra e do que sai. É importante a gente ressaltar aqui que essas proteínas, elas são produzidas lá fora e já são importadas na sua forma final, tá? Elas, nesse caso aqui, elas vão estar, inclusive, prontas e dobradas na sua conformação estrutural. Então, é um pouquinho diferente, né, do que acontece ali na mitocôndria, que a gente viu lá o Tim e o Tom, né, trabalhando juntos para reconhecer a proteína que tem que entrar, enfim.
aqui ela já está pronta e dobrada do lado de fora. Então a gente está vendo duas representadas aqui, uma verdinha e uma vermelha, que foram produzidas aqui fora e já estão, né, prontas para serem importadas. Essas proteínas aqui, quando elas têm que entrar no peroxissomo, né, elas também já têm ali uma sequência sinal de importação, então os peroxissomos botam para dentro só aquelas que foram reconhecidas devidamente, e todas as proteínas são produzidas dessa maneira, né? Os peroxissomos, eles também podem se fundir e sofrer processos de fissão, como as mitocôndrias, mas eles não têm DNA, então eles não conseguem exatamente se duplicar. Eles vão, na verdade, se dividir ou se fundir e vão aumentando de tamanho, enfim, incorporando mais proteínas, mas duplicação eles não vão fazer porque eles não têm DNA próprio, né, para duplicar, tá? Embora a maioria dessas proteínas, né, inclusive, gente, as proteínas que estão na membrana do peroxissomo, olha, esses cilindros aqui, né, verdes e vermelhos, elas também podem ser produzidas lá do lado de fora da célula, tá? Embora a maioria delas venha do citosol, produzida ali por ribossomos livres, algumas proteínas de membrana vão chegar por meio de vesículas que vieram lá do retículo endoplasmático, passaram pelo complexo de Golgi, enfim, foram incorporadas aqui, tá? Nesse caso, elas vão se fundir à membrana dos peroxissomos que já existem, ou vão importar as proteínas do citosol, né, para formar um peroxissomo maduro, tá bom? Para crescer de tamanho, né, por exemplo, quando eles se fundem, ou mesmo para o próprio crescimento dos peroxissomos numa taxa normal, eles precisam que a bicamada fosfolipídica da sua membrana também aumente de tamanho. E eles vão fazer isso incorporando fosfolipídios lá da membrana do retículo endoplasmático liso, que é aquela organela responsável pela produção dos fosfolipídios para a célula, de uma maneira geral, né? Vocês estão vendo aqui nesse esquema os fosfolipídios sendo transferidos da membrana do retículo endoplasmático liso para uma membrana potencialmente de um peroxissomo, né? Então, essa troca aqui permite que eles cresçam e eles se multipliquem, entre aspas, de maneira adequada, mesmo não tendo DNA, né? Exatamente. A estrutura deles, então, é mais ou menos assim, é uma pequena vesícula delimitada por uma membrana, né? A gente está vendo a bicamada representada aí, e também as proteínas, né? Em verde aqui, proteínas transmembranas, tá? Essa separação, ela é interessante para a nossa célula porque ela acaba fornecendo dentro dessa vesícula um ambiente delimitado para uma variedade de reações oxidativas, de degradar toxinas, degradar álcool, quebrar ácido graxo, enfim, várias coisas que vão acontecer de maneira organizada e delimitada aqui dentro de um peroxissomo. Tem algumas proteínas famosas, mas eu não vou encher a cabeça de vocês com esses nomes, tá? Vamos focar na que é mais famosa, a enzima chamada catalase. Eu vou falar mais já. Ela está presente em grande quantidade dentro dos peroxissomos, tá? A catalase é a enzima que converte água oxigenada em água mais oxigênio, né? Então, ela é responsável por um processo muito importante que vai neutralizar a água oxigenada que o peroxissomo tem, que o peroxissomo produz, né? A gente vai ver como e por quê. A concentração de proteína dentro do peroxissomo, gente, ela é tão alta, tão grande, que as proteínas acabam precipitando, formando um corpo cristalino, um cristal mesmo, pequenos cristais dentro da organela, tá? Que vocês estão vendo representados aqui, esse meio, né, meio rosa aqui, grande dentro dela, é um acúmulo, uma precipitação de muitas proteínas ali dentro, tá? A gente consegue ver isso, inclusive, na microscopia eletrônica. Então tem 3 peroxissomos mostrados aqui. Percebam que eles têm uma membrana, né, um contorno ali mais forte, e que 2 deles apresentam essa estrutura aí cristalina dentro do seu corpo, né, que é o acúmulo de proteínas, tá? Bom, os peroxissomos, eles participam do metabolismo energético porque eles estão aqui incluídos como uma organela oxidativa, né? Mas vamos entender exatamente quais são as funções que mitocôndrias e peroxissomos podem fazer e por que, né, que eles existem ainda, se eles participam ou não do metabolismo energético. Eu já adianto para vocês que os peroxissomos e também os representantes desse grupo, né, que estão nas células vegetais, que são os glioxissomos, eles são organelas oxidativas capazes de realizar oxidação. Ponto.
se eles têm uma capacidade de gerar energia ali de maneira eficiente para a célula, isso vai variar bastante de um peroxissomo para o outro, ou mesmo de espécies, né, de uma para outra, tá? Nas células vegetais e também de alguns fungos, o processo de beta-oxidação, então a oxidação de lipídios, que vocês verão em bioquímica, que é o processo pelo qual a gente consegue obter energia, quebrando as moléculas de ácidos graxos, né? Nessas espécies, então, algumas espécies vegetais e de fungos, esse processo de beta-oxidação acontece dentro do peroxissomo. Então lá a função deles é muito clara, né, e muito importante. E nas células de mamíferos, por exemplo, nas células animais como as nossas, né, a gente não pode contar com a oxidação de lipídios que acontece aqui para a obtenção de energia, embora ele tenha ali enzimas, enfim, a gente não pode depender delas para as nossas células, tá? Isso porque só uma pequena proporção dos ácidos graxos da célula é oxidada aqui nos peroxissomos. E o que sobra para os peroxissomos são geralmente cadeias de ácidos graxos muito longas ou longas, tá? Então, a gente, no caso das nossas células, eles não são tão amplamente utilizados assim, tá? Na mitocôndria, que é o lugar nas células de mamíferos, né, como nós humanos, onde ocorre a oxidação de lipídios, um ácido graxo ele é metabolizado através da beta-oxidação para produzir acetil-CoA, e a acetil-CoA vai, na verdade, ser uma das moléculas utilizadas pelo ciclo de Krebs na obtenção de energia na nossa célula. Na mitocôndria, a gente tem receptores de elétrons, né? Os aceptores NADH+, e FADH2, por exemplo, vocês vão ver na bioquímica isso direitinho, eles vão transferir os elétrons para a cadeia respiratória, lá na membrana interna da mitocôndria, aonde de fato esses elétrons serão usados ali na fosforilação, né, oxidativa para a produção de energia. A energia que é liberada, então, aqui nesse processo dentro da mitocôndria, ela não é perdida, né? Ela vai acabar sendo transformada ali em uma ótima forma utilizável pela célula, né, para gerar ATP no ciclo de Krebs, por exemplo. Então você tem a formação de acetil-CoA e tem na mitocôndria também aceptores desses elétrons. Então é bastante eficiente o processo que acontece ali na mitocôndria. Então a mitocôndria está aqui tudo representado em cinza, tá? Dessa via. E do lado direito do nosso esquema, em laranja, a gente está vendo representado o processo acontecendo num peroxissomo. Nos peroxissomos, qual é a maior diferença, a maior coisa que a gente vai sentir falta, né? Não ocorre reciclagem de NADH e não ocorre o ciclo de Krebs. Então você não tem aqueles mecanismos ali que vão ser recebidos diretamente, né, para otimizar e ser utilizados, na verdade, para obtenção de energia. Quando se quebra um ácido graxo aqui dentro, como eu disse para vocês, né, acaba sempre sobrando para os peroxissomos aí os ácidos graxos maiores, o acetil-CoA é produzido e transportado para fora e vai poder ser utilizado pela mitocôndria no ciclo de Krebs lá da mitocôndria. Então, assim, se vocês quiserem ser muito literais, né, os peroxissomos contribuem indiretamente para a síntese de energia, porque, né, o acetil-CoA produzido aqui pode ser que ele seja levado até a mitocôndria, utilizado no ciclo de Krebs. Entretanto, a energia que é liberada aqui nos peroxissomos, boa parte dela vai ser perdida na forma de calor e não vai ser utilizado diretamente ali para a produção de ATP. Então, a gente tem uma utilização, né, dos ácidos graxos menos eficiente aqui. A mitocôndria segue sendo a organela que é mais vantajosa, né, para as células de mamíferos no quesito de obtenção de energia. No entanto, tem exceções, né, claro, né, se a gente pegar alguns exemplos, como por exemplo a germinação de algumas sementes de plantas oleaginosas, né, como a mamona, que vocês estão vendo representada aqui no meu lado esquerdo, é necessário degradar os lipídios que foram armazenados na semente para fazer das células vegetais começarem a crescer, né, e se multiplicar de fato. Isso é um processo que vai ser realizado pelos glioxissomos, né, os peroxissomos especializados no metabolismo de triglicerídeos nas células vegetais. Os glioxissomos, o que eles vão fazer nessas células vegetais? Eles convertem ácidos graxos em carboidratos através do ciclo do glioxilato, que é um primo ali do ciclo de Krebs, né? Um outro ciclo paralelo. E aí, o acetato que resulta desse ciclo, ele vai ser utilizado na germinação das sementes, tá?
Lá nas células vegetais, os peroxissomos também desempenham um papel na fotorrespiração, nas células de folhas verdes, em condições de seca e de luz intensa, tá? Eles vão produzir glicolato, que vai ser lá, enfim, importante no processo de fotossíntese, tá? Nos cloroplastos, esse glicolato é oxidado, vai gerar peróxido de hidrogênio, né, água oxigenada, e o glioxilato. A catalase, que está nos glioxissomos, né, nos peroxissomos, vai neutralizar essa água oxigenada, convertendo isso em glioxilato, o glioxilato em glicina, né? E aí, na mitocôndria, a glicina é finalmente metabolizada, liberando gás carbônico da fotorrespiração, né? Um processo que é relacionado ao metabolismo de algumas condições muito específicas de clima, luminosidade e algumas espécies vegetais. Então, vejam que mesmo onde eles participam do metabolismo, as mitocôndrias continuam sendo super importantes para esses processos, né? Na primeira etapa da beta-oxidação, que acontece nos peroxissomos, então do lado laranja, aqui do lado direito da minha imagem, os elétrons eles vão ser transferidos diretamente para o oxigênio. Então isso vai formar bastante água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio, como um subproduto ali. Isso vai gerar radicais livres, espécies altamente reativas que vão poder causar danos nas células, né? Vão ser potencialmente danosas aí. Apesar desse perigo que está associado à formação, né, dos radicais livres naturalmente, essa função aqui nos dá uma pista do porquê que os peroxissomos são ainda indispensáveis nas células, né? Eles vão ter um papel central super importante na oxidação dos ácidos graxos e também na quebra de moléculas tóxicas, como álcool e outras toxinas. Mas, acima de tudo, eles vão conseguir fazer isso tudo protegendo a célula contra os danos causados pelas substâncias tóxicas ou pelos radicais livres gerados aí no processo de obtenção de energia. Embora formar água oxigenada, né, possa então representar um risco ali para a sua célula, a capacidade dos peroxissomos de lidar com essas reações e proteger a célula, né, dos efeitos nocivos que a água oxigenada e o metabolismo energético podem representar, a importância deles é vital para o funcionamento saudável e equilibrado das células, né, de uma maneira geral. Então, os peroxissomos, embora eles tenham essa redundância aí com as mitocôndrias, eles não são a mesma coisa e não são dispensáveis também. As nossas células dependem dos peroxissomos para alguns processos importantes que ocorrem, tá? Dentro dos peroxissomos, então, existem aproximadamente 40 proteínas já conhecidas, que são coletivamente chamadas de peroxinas, né? Eu falei isso antes, e que vão desempenhar aí papéis muito importantes dos peroxissomos, tá? O que é interessante é que essa diversidade de peroxinas, ela acaba resultando na existência ali de diferentes tipos de peroxissomos. Então, dentro da sua célula, os peroxissomos, cada um deles contém uma combinação específica de enzimas, eles não são todos idênticos, tá? Vários processos que acontecem envolvendo os peroxissomos, né, podem resultar na formação de peróxido de hidrogênio. Então, a gente já adiantou isso antes, mas várias das coisas que o peroxissomo faz, intrinsecamente, formam água oxigenada. Mas a reação mais conhecida e estudada dentro deles é justamente a degradação da água oxigenada em água e oxigênio pela enzima catalase, que vocês estão vendo representada aqui, né? Vão desempenhar um papel importantíssimo aí na proteção desses efeitos tóxicos, tá? A catalase, ela é uma enzima essencial para o que os peroxissomos se propõem a fazer, né? Para esse processo de detoxificação que eles vão fazer na célula. Quando os elétrons, que eu comentei com vocês, da quebra de um ácido graxo, né, são transferidos para a cadeia respiratória pelos peroxissomos, e que isso gera o peróxido de hidrogênio como uma consequência ali inevitável, né, da falta de aceptores desses elétrons, uma espécie reativa de oxigênio pode ser formada, e as espécies reativas de oxigênio, elas são conhecidas aí por quebrarem membranas, quebrarem DNA, enfim, elas são moléculas danosas para a célula de verdade, né? Então, o peroxissomo, ele acaba sendo a organela que tem que lidar ali com neutralizar esses radicais livres e evitar que as suas células sofram demais com os radicais livres, sem deixar de fazer o metabolismo energético e produzir energia para suas células, tá? Vamos dar uma olhada aí mais de perto nesse processo.
A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, né, ele é produzido como subproduto dessas reações. E aí, eles consomem uma proporção significativa até, né, de oxigênio em certos órgãos, como a gente falou naquela tabela lá atrás, como é o caso das células do fígado, que podem utilizar até 10%, né, do oxigênio disponível para a célula. Então, a gente está falando de um altíssimo potencial de gerar peróxido de hidrogênio. Esse alto consumo de oxigênio, ele está associado a essas reações de oxidação, como a beta-oxidação, né, que acontece aí dentro dos peroxissomos. E, bom, o que a gente vai fazer, neste caso dos peroxissomos, é utilizar o peróxido de hidrogênio para neutralizar substâncias tóxicas de uma maneira geral. Os peroxissomos não apenas neutralizam o próprio peróxido, eles usam o peróxido para outras funções úteis na célula, né? Como metabolizar drogas, como é o caso do álcool. Tá? Essa capacidade de utilizar o peróxido para fins metabólicos adicionais está intimamente ligada à função antioxidante que os peroxissomos têm, que está acoplada ali à função de detoxificação que eles desempenham, né? Isso é especialmente importante nessa célula que a gente está usando como exemplo aqui, gente. Uma célula do fígado, que é o tipo de tecido ali que vai receber a maior parte das substâncias ingeridas por via oral. Então, as células do fígado são responsáveis por metabolizar e eliminar tudo que for tóxico, né, e que chegar por via oral. Assim, os peroxissomos aqui desempenham um papel vital na proteção e funcionamento saudável do fígado, contribuindo aí para a homeostase, enfim, funcionamento do fígado como um todo, né? Quando ingere-se álcool, por exemplo, né, como o etanol das bebidas alcoólicas, ele é metabolizado lá pelo fígado em uma substância que é chamada de acetaldeído. Depois vocês me contam se vocês já ouviram falar sobre isso. Parte, né, do etanol que você ingeriu vai chegar ao seu cérebro sem ter sido completamente metabolizado no fígado. Então vai desencadear aí os efeitos do álcool, os efeitos agudos do álcool. No entanto, o acetaldeído, que vai sendo convertido ali pelo fígado, como produto do etanol, ele é mais tóxico que o próprio etanol. E também pode causar dano aos tecidos de uma maneira geral. E esses danos do acetaldeído, eles estão bastante ligados aos efeitos colaterais negativos, entre aspas, da ingestão do álcool, né, que caracterizam aí a ressaca, por exemplo. São confusão mental, outros sintomas, né, relacionados aí ao momento depois de metabolizar o álcool. Então, embora o cérebro tenha mecanismos para lidar com o acetaldeído, a presença do acetaldeído no cérebro pode prejudicar bastante o organismo, né? E aí a gente vai ter os peroxissomos como organelas importantíssimas em limpar esses metabólitos aqui das drogas que foram ingeridas, né, por uma determinada célula, as drogas que uma determinada célula foi exposta, tá? As espécies reativas de oxigênio, desses processos que acontecem dentro do peroxissomo, são estruturas, para quem não sabe, os radicais livres, né, eles são estruturas químicas e que têm elétrons desemparelhados em sua estrutura. Então, vocês estão vendo os elétrons representados ali com os pontinhos em volta das minhas fórmulas químicas, né? Eles são subprodutos naturais do metabolismo oxidativo. Então, para uma célula fazer o metabolismo utilizando oxigênio, de maneira aeróbica, ela vai produzir esses radicais livres, não tem jeito. Mas eles também desempenham outros papéis importantes aí na célula. Eles são usados para sinalização, eles são usados pelas células de defesa imune, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que a presença desses radicais livres ela é perigosa para a célula e é uma das grandes responsáveis aí pelo envelhecimento das células, né? Tanto que a gente conhece tão bem aí os antioxidantes, então substâncias que você pode ingerir, que está presente em alimentos, em várias fontes naturais, antioxidantes que vão ajudar a prevenir a formação desses radicais livres, né? Então a gente está vendo exemplificados aqui alguns deles, né? A gente está vendo o superóxido, peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila, por exemplo. Enfim, tem alguns exemplos aí de radicais livres que vão ser provenientes de vários mecanismos. A sua própria mitocôndria fazendo metabolismo, proteínas mal anoveladas, a exposição da sua célula à radiação, tudo isso pode levar à formação desses radicais livres, tá? O importante é vocês entenderem que problemas os radicais livres podem trazer para as células, né? Eles podem peroxidar os lipídios, então eles podem afetar a integridade das membranas das células, quebrar as membranas, levando à morte da célula, né? Eles podem alterar a forma e a estrutura de proteínas, então eles vão contribuir certamente para o envelhecimento da célula, para o envelhecimento
do organismo como um todo e o desenvolvimento até de algumas doenças, né? E um dos mais importantes e famosos efeitos deletérios negativos dos radicais livres é justamente a capacidade de modificar bases nitrogenadas do DNA, o que pode resultar em mutações genéticas, rearranjos cromossômicos, danos de DNA, enfim, mexer com a molécula de DNA, né? Então, como isso pode, tudo junto, né, ter consequências muito graves, né, os peroxissomos, eles vão, na verdade, ser muito importantes para o funcionamento da sua célula. Sem eles, muito provavelmente, a quantidade de radicais livres seria impeditiva para uma célula funcionar e produzir energia sem que efeitos patológicos sempre aparecessem toda vez que a célula obtivesse energia, né? Então os peroxissomos, eles acabam sendo centrais no processo de evitar os danos de radicais livres de uma maneira geral, tá? Então, estamos chegando ao final, vamos só comentar brevemente outros papéis dos peroxissomos que são secundários, são menos importantes, mas vale a pena eles serem falados, né? Como eles são uma família de organelas, eu disse para vocês que os peroxissomos variam entre si, dependendo do tipo de enzima que eles têm dentro, né? A gente tem esses outros pequenos papéis dependendo da enzima que ele pode ter dentro dele. Os peroxissomos, por exemplo, têm enzimas envolvidas na produção de alguns fosfolipídios, eu cheguei a comentar isso, né? É importante lá para a bainha de mielina, por exemplo. Então vamos dar uma olhada nesses exemplos. Existem peroxissomos específicos de protozoários, tá? Que vão se destacar aí por ter enzimas da glicólise e outras vias metabólicas, né, de carbonos, mas o que importa é que, por exemplo, os tripanossomatídeos, como o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, ele tem vários pequenos glicossomos, né, que são esses peroxissomos especiais aqui. E as enzimas ali dentro, no caso dos protozoários, elas acabam sendo bastante importantes para o metabolismo deles. Elas contribuem significativamente, né, para o conteúdo proteico, para a produção, enfim, de proteínas, para as proteínas presentes, na verdade, dentro desse peroxissomo, né? A gente pode ter, dentro de um glicossomo, de um tripanossomatídeo, quase 90% de proteínas envolvidas na glicólise. Então lá, eles provavelmente ajudam também na produção de energia, né? E eles têm um papel importante também durante a diferenciação dessas células. Então eles são alvos promissores, por exemplo, para medicamentos que previnem a doença de Chagas, né? Então isso está sendo estudado mais recentemente, de interferir os peroxissomos especificamente nos tripanossomatídeos, no Trypanosoma cruzi, é uma possível estratégia terapêutica para tratar a doença de Chagas. Vocês estão vendo aqui formas, né, do parasito, do protozoário, em verde brilhante. Vocês estão vendo os peroxissomos. Essas células têm alguns e que mesmo, então entendam que mesmo que a gente não esteja falando de organelas que são as principais responsáveis, as protagonistas do metabolismo energético das células de mamíferos, ainda assim estudá-los tem se revelado importante, né, para entender alguns outros processos. Eles também são, como eu disse, responsáveis aí pela síntese de alguns fosfolipídios, especialmente um que vai ser superabundante na bainha de mielina. Então ele se chama plasma halogênio, é um dos fosfolipídios da membrana do neurônio lá. E então o defeito nos peroxissomos já foi associado aí a uma perda de estrutura correta da bainha de mielina, tá? E além disso, achei importante mencionar também nesse vídeo que o colesterol, ele é metabolizado dentro dos peroxissomos por uma série de reações enzimáticas ali, que vão converter o colesterol nos sais biliares, nos ácidos biliares depois, né? Após essa produção nos peroxissomos, os ácidos biliares são transportados para o fígado, eles vão ser conjugados com a glicina ou com a taurina para formar os sais biliares, que provavelmente vocês já conhecem, né? Que vão ser lá armazenados na vesícula, liberados no intestino delgado durante a digestão, e eles são fundamentais para emulsificação e absorção de gorduras no nosso trato gastrointestinal. Então, eles vão desempenhar também um papel fundamental no processo digestivo, ainda que indiretamente, né? Então, eles têm muitas funções importantes que não fazem deles organelas nem obsoletas, nem organelas subutilizadas, né? Tanto, gente, que estudar, na verdade, a disfunção dos peroxissomos é algo que tem ganhado muito destaque nos últimos anos.
muitos mecanismos estão sendo descritos da participação singular dos peroxissomos em vários desses processos, né? Se vocês quiserem pesquisar melhor, tem um espectro, na verdade, de desordens, né, de síndromes, que estão diretamente ligadas aos peroxissomos. Eu vou deixar uns links para vocês poderem observar esses fenômenos. Bom, é só isso tudo na aula de hoje. Espero que tenha servido para vocês terem uma visão bem ampla e geral sobre as organelas oxidativas, entender como elas estão organizadas, os papéis e a diversidade de funções que elas têm. São organelas muito importantes, muito chave, e que vocês verão aí em todas as disciplinas, em todos os tipos, né, de células de qualquer tecido que vocês estiverem estudando. Então, é importante essa base morfológica de conhecer a cara delas e associar as principais funções. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até a próxima.